Oi pessoal, bem-vindo ao podcast do GT7. Nesse sétimo episódio, estamos com quem? Ih. Tu não precisa repetir tudo não, tá bom? Vai, tenta fazer sozinho. Oi pessoal, bem-vindo ao podcast do GT7. Não consigo. Consegue, vai lá, você é fera, você consegue. Oi pessoal, Bem-vindo ao podcast do GT7. bem-vindo ao podcast do GT7. Show, agora faz junto. Oi pessoal, bem-vindo ao podcast do GT7. Junto. Vai, fala. Oi pessoal, bem-vindo ao podcast do GT7. Aê! Muito bem. Estamos aqui hoje com quem? Com Elvis Carlos Elvis Carlos e Gabriel Cota. e Gael da Conceição Gomes Cota. É isso aí. Quem quiser seguir o Gael, o arroba dele tá aqui, do canal dele, né, Gael? Tá aqui? YouTube. Vai aparecer aqui, ó. E aí, falou com o Elvis hoje? Oi Elvis, Oi, Gael, tudo bem? Boa tarde. boa tarde. Você tá bem? Sim, Ah, que bom. Então hoje nós vamos começar com esse tema que é pais brilhantes e professores fascinantes. Como nosso Tárcio Menino não tá aqui, né? A gente tá com o Eu menino. convidei o meu menino O menino para poder hoje. estar aqui com a gente hoje, né? Falando desse tema que é importante, né? Que faz total diferença. E mais uma vez, né, Elvis? Falando sobre educação, falando sobre pais, falando sobre professores. E aí, o que você tem para trazer pra gente desse conteúdo? Augusto Cury é um mestre, né, na arte de ensinar, na educação, nas suas palestras, nos seus livros. Então, assim, ele tem bastante coisa para agregar, para nos... Tem até um método, acho que hoje já tem até um método do Augusto Cury, né? É. Tão fascinante, tão produtivo que é os ensinamentos de Augusto Cury. Então, a gente vai conversar hoje um pouco sobre esse tema, para fechar o ano, esse ano de 2022, ainda falando de liderança. A gente trouxe aqui o Gael, especialista em ser criança. É verdade. Não é, Gael? Você não é especialista em ser criança? sim, Você sabe ser criança? sim, Você é uma criança, muito criança? mais ou menos. Mais ou menos? Então, Gael tá aqui hoje para responder as nossas dúvidas, já que faz tempo, né, Gabriel, que a gente saiu dessa fase, né, de criança, então Muito melhor tempo. do que um filho, uma criança, para estar falando aqui com a gente. Não é isso aí. isso? Então tá bom, então. Vamos começar. Então, Elvis, inclusive Augusto Cury, que é um renomado nesse segmento, né, de educação, de liderança, né, de desenvolvimento de pessoas, ele tem esse livro que, desde a primeira vez que eu tive contato com ele, me ajudou bastante, e até inclusive um livro que já vendeu mais de 1.300.000 exemplares, né? Ele coleciona em mais de 30 milhões de livros vendidos, e esse aí é um dos grandes destaques do Augusto Cury. O que a gente tem hoje para poder falar um pouco sobre esse conteúdo, sobre esse livro e alimentar a galera que está nos assistindo? Na verdade, esse livro, eu já tive contato com ele já há muitos anos. E, assim, na escola, na formação mesmo docente, é utilizado esse material, de tão rico assim que ele é para a nossa prática, para o nosso aprendizado, né? E desse livro aqui, eu destaquei uma parte muito interessante, que foram 7 hábitos dos bons pais e dos pais brilhantes. Porque a ênfase desse discurso de Augusto Cury é os pais bons, mas os pais brilhantes, que são aqueles que decidem sair fora do comum, né? A gente está num tempo, numa geração diferente, né? Eu, na idade do Gael tem 7 anos, né, Gael? Gael assiste desenho? Sim, acho que não. Aonde você assiste desenho? É YouTube. No YouTube. Não tinha isso na nossa época. Não. A gente que não acordasse cedo pra ver uma TV Globinho. É verdade. Né? Tinha hora. Bom Dia e Companhia. Tá vendo? Você nem sabe o que é isso. Tu nunca ouviu PlayStation? Eu vi que tinha a que faz o carrossel lá. A Maísa. A Maísa? A Maísa apresentava acho que é Sábado Animado. É igualzinho o Bom Dia e Companhia. Mas já não é da nossa época, não. Já era adulto, já tinha... Mas a gente só assistia desenho nisso. Então, era uma outra
Era uma outra geração. Era uma outra geração. Era o tempo. Como você falou, a gente tinha que esperar a hora para assistir o desenho. Então a gente sabia que em determinado momento a gente estava ali dentro daquele padrão, daquele horário para assistir um desenho. Então a nossa vida era muito diferente. Agora, você assiste desenho aonde? No YouTube. E você usa o que para ver desenho? O controle e a televisão. A televisão. Mas aonde mais você consegue ver desenho hoje? Sem ser na televisão? Só no celular. No celular. A gente não tinha celular. A gente só podia ver na TV e tinha a hora certa para ver o desenho. Quando você quer assistir desenho assim, você pode assistir de noite, hoje de até manhã. a TV é Smart, né? Não, a TV é Smart. Então, no caso, ele fala de vir na TV, mas a gente tá vendo no YouTube ali, ele tá vendo, né, nos aplicativos que ficam a lavantê, né? Hoje a gente tem o Netflix também, né? Que tem uma série lá de... Tem série, filme, tem Vandinha. Tem Vandinha? Você gosta da Vandinha? Você gosta da Vandinha? Você gosta de ver a série da Vandinha? Eu já terminei a série. Já terminou a série? Que isso, maratonando série. A gente tinha que ver o episódio do Digimon 5 meses pra poder ver tudo. E quando não entrava o plantão da Globo no meio, pra atrapalhar. O Caverna do Dragão, a gente nunca viu o final. Não tem final, Caverna do Dragão. Até hoje, estamos na idade na expectativa. Era desenho da época do papai, do tio Elvis, era uns desenhos diferentes. Mas vamos lá. 7 hábitos bons dos bons pais e dos pais brilhantes. Fiz aqui minha colinha, porque eu achei muito interessante. Como é muito conteúdo, a gente tem que anotar. Bons pais dão presentes. Pais brilhantes dão seu próprio ser. Você gosta de ganhar presente? Eu gosto. Nesse É mesmo? Natal eu ganhei. Você ganhou o presente? Sim. Essa pessoa que está aqui com a gente dá presente pra você? Essa pessoa aí? Sim. É mesmo? No Natal foi ela que deu. Natal? Não foi Papai Noel, não? Não existe. Como assim? 7 anos você não acredita no Papai Noel? Quem te disse que Papai Noel não existe? Pais brilhantes. Vamos lá. Bons pais dão presentes, pais brilhantes dão seu próprio ser. A gente é de uma geração, né, Gabriel? Diferente, né? Você vê, hoje está aqui, é seu filho, acabou, papai deu presente. Mas, nossa criação, acredito que a sua como a minha, a gente não teve muitos... esse privilégio, né, de ganhar coisas, de ter muitos presentes. Eu não tive isso, mas como é que era pra você isso na sua infância? A gente, como se disse, era de uma outra geração, né? Era uma geração, até por questões financeiras, né? Sim. Não era nem por uma questão do querer, né? Era uma questão mais do poder. Hoje eu tenho a alegria de não só poder dar educação, dar uma orientação que eu não tive, né? Mas também de poder presentear ele de acordo, claro, com o merecimento, né? É muito importante linkar isso. É muito importante fazer entender que presente se conquista, na verdade não se ganha. É isso aí. E não é a base da troca, né? Que tem muita gente que cai no erro da troca, onde, se você fizer isso, eu te dou isso. E não é assim, desse jeito, né? É bem o contrário. Olha, por você ter feito isso, ser comportado, ter passado na escola, ter tirado notas boas, ter feito todas as provas, eu vou te dar um presente, porque você merece pelo seu esforço. É maximizar, né? O que já foi construído. Não negociar o que tem a ser construído, né? Então, quando você mostra o que... Você começa a validar, né, o que a criança ela desenvolveu nesse último ano, nesse último período, nesses últimos dias... Você começa a mostrar para ela que vai valer a pena ela sempre buscar evoluir, aprender, né? Tem muitos pais que falam, se você for para a escola, se você passar de série, não é que seja errado, né? Não é que seja errado. Isso é ser um bom pai. Sim. Mas entre o pai bom e o pai brilhante, é ele enxergar através de um outro universo. Como a gente está falando para pessoas que lideram, né, outras pessoas, e acho que a liderança começa em casa a partir de um filho, né? Então você, desde sempre, você precisa fazer com que ele entenda, né, as responsabilidades, né, não importa a idade. Hoje, por exemplo, ele não queria cortar o cabelo para poder vir gravar, né, Gael? Não Fala queria. Aí. Não... Acordou, né? Aí me ligou e falou aqui para mim, pai... Fala no microfone aí. Eu
Não quero. Não quero cortar o cabelo. Aí eu falei, mas você não assumiu um compromisso comigo de cortar o cabelo de manhã pra gente poder gravar à tarde? Não falei isso não, hein? Não, eu te perguntei, não foi? Tu perguntou. Aí você falou o quê? Foi. Aí eu falei, então levante Foi. e vá assumir o seu compromisso. Para depois não virar um ser grande, né? Que marca com as pessoas e chega atrasado. Não cheguei. Isso aí, é isso aí. Olha, muitas verdades. E quando o doutor Augusto Cury ele fala, dão seu próprio ser. Bons pais dão presentes, pais brilhantes dão seu próprio ser. A gente mata isso numa seguinte questão. Quando você crescer, Gal, você quer ser igual a quem? Meu tio e tu. Você quer ser igual ao seu tio e igual a mim? É isso aí. E com a minha mãe também. Igual a mãe também, né? Então, quando a gente se torna para o nosso filho, né? E hoje nós temos a alegria, eu tenho a alegria, né? De ter o Gael, que tem uma excelente mãe. Eu tento buscar ser um brilhante pai para ele. Tem o tio dele, né? Que é uma referência para ele hoje também. Tem o avô, que ele não falou, mas é um excelente avô, uma excelente avó. O Gael é privilegiado, né? Ele é cercado de pessoas brilhantes ali em torno dele, dando educação, carinho e amor. Mas o legal disso tudo é que quando eu conheci a mãe do Gael, né? O tio dele, que hoje já é grande, né? É o Vinícius que trabalha com a gente, tá aqui nos bastidores, né? Tá aqui nos bastidores. Tá ali gravando, né, Gael? Trabalha comigo e quando eu conheci ele tinha 3 anos de idade. Então, para mim é muito legal ver que o meu filho hoje tem ele como espelho, porque eu praticamente participei ali também dessa criação, né? Dessa educação dele, e ver tanto o tio dele crescendo quanto ele crescendo, indo para um bom caminho, né? É o que valida, né? O nosso trabalho, é o que valida tanto as nossas lutas do dia a dia. Tá fazendo TikTok? Mas aqui é podcast. Não é o TikTok depois. Já abre espaço. Bons pais nutrem o corpo, pais brilhantes nutrem a personalidade. Personalidade. Rapaz. Isso aí é difícil, hein? Isso é difícil. Porque a criança em questão aqui, já que estamos falando do seu filho. Ainda né? bem que se fosse o seu, né? Se fosse o meu, ele não estava sentado. Ele tá em cima da mesa. Não estava sentado aqui agora, não. Apesar que ele fica com vergonha quando ele começa a dialogar. Ele mostra que ele tá correndo aqui. Personalidade. A criança que possui, né, 2 cargas genéticas de grande personalidade. O pai e a mãe. Como é que administra e o Gael é uma junção bem forte disso, bem forte disso, né? A comunicação da mãe na personalidade dele né, a objetividade do pai direto, reto. E como administrar isso, né? Nutrir essa personalidade. Como é que a gente nutre essa personalidade para que a criança se desenvolva aí para esse bom caminho? Você como pai, como é que você tem feito isso? A gente tem um grande desafio, né? Todos os pais hoje, né? A facilidade da comunicação e da informação, ela faz com que eles sejam inundados de conteúdo todos os dias, todas as horas. Então, acho que isso mexe muito com a personalidade da criança, né? Porque por mais que ela tenha essa carga genética dos pais, o que ela consome que faz o que ela no dia a dia reproduz. Então, acho que o primeiro cuidado, né? E isso serve tanto para a vida dos nossos liderados, tanto de trabalho, né? Quanto para a nossa vida como pai, né? Ou para os nossos alunos. Os nossos alunos, os nossos filhos e os nossos liderados, eles vão reproduzir, eles vão tomar atitudes, eles vão fazer escolhas muito em cima do que eles têm tido de alimento como informação. Então, hoje a criança ela tem um celular ali à disposição dela, ela tem um universo de conteúdos. Não tem mais celular? Quebrou? Seu segundo celular já quebrou? Não, é porque eu dei pro meu avô. Você deu pro seu avô o celular? É porque o dele tava ruim, né? Entendi. Aí você foi lá e deu pro seu avô pra ele ficar, que ele precisava do celular. Mas o celular da mamãe? Da minha mãe, eu uso, tem Stupocast, Tem o quê? Tem Stupocast, tem Roblox, tem Minecraft. Você tá falando nome de jogos. São jogos que ele utiliza. Jogos, né? Entendi. É a coisa que eu mais uso. Entendi. Então eles ficam nesse universo digital hoje que faz com que eles venham a consumir o tempo todo conteúdo. Então, se a gente não souber como lidar com isso, como filtrar isso, como conter isso, foge um pouquinho das vezes
do limite. Porque a criança, ela absorve e reproduz. Né? É assim que ela faz o desenvolvimento dela. Né? Vygotsky diz que essa questão de sócio-interacionista, né? Que é a teoria de Vygotsky, ele fala desse desenvolvimento da criança, onde o ambiente que ela vive. Então, antes a gente tinha um ambiente. Qual era o nosso ambiente? Nosso ambiente era família, escola, eram pessoas. Então, hoje, os nossos filhos, seu filho, meu filho, que não está aqui, eles, além das pessoas que eles convivem, que é a família, escola, e talvez um grupo religioso, eles têm hoje um mundo digital, que também influencia nesse meio, né? Às vezes é um vídeo que eles estão assistindo lá, que tem muito hoje em dia, que eles mostram uma criança fazendo alguma coisa junto com a sua família, e eles passam, eu já percebi que esse comportamento, eles passam a reproduzir. Até palavras, né? Palavras. Você vê que eles usam palavras que eles dizem, onde essa criança aprendeu essa palavra? Pois bem, né? o seu filho falou antes da gente começar que aposentei. Aonde você aprendeu essa palavra? Aposentei? No YouTube. No YouTube, tá vendo? É. O que é aposentar? Você sabe o que é aposentar? Sei. É o quê? Parar de trabalhar, de estudar. É mesmo? Me aposentei. Então, assim, essa questão de personalidade, ela é muito... vamos dizer assim, não é difícil, vamos usar a palavra difícil, mas ela é muito cuidadosa, é desafiador lidar com a personalidade dos filhos, né? E na sala de aula também, né? Que rapaz... Porque, assim, eu tive, acredito eu, que foi uma sorte, né? E também, mas eu vejo que muitos pais têm, às vezes, o desafio de lidar com a personalidade dos filhos, né? Às vezes a criança chega, por exemplo, numa loja, num supermercado, né? E ela começa a gritar, ela começa a chorar, ela começa a espernear, né? E aí o pai, ele meio que se descontrola, né? Isso aí. E aí começa ou agredir verbalmente, ou agredir fisicamente, ou dar um chacoalhão, né? Não vamos entrar no mérito se isso é certo ou se isso é errado, mas eu vejo que é uma falha, né, emocional ali, né? Uma falta de controle que muitas das vezes acaba gerando um estresse, né? E acaba que eu não expondo, né, toda aquela situação. Como que a gente consegue lidar com isso? Como que a gente consegue tratar disso? Então, aí já é o terceiro hábito que o Dr. Augusto Cury coloca, né? Bons pais corrigem erros. Pais brilhantes ensinam a pensar. Eu tenho isso já, essa ideia formada, né? E eu sempre falo isso. Você vai corrigir, mas a criança está sabendo por que ela está sendo corrigida? Porque ela pode aprontar e, como tem gente que faz, vai lá e dá um tapa, uma chinelada. Para com isso o quê? Isso o quê? Por que isso está acontecendo? Essa correção está vindo do quê? Então, quando ele fala ensinam a pensar, é essa reflexão. Porque tem adulto que acha que criança não pensa. E criança pensa muito, não pensa? Pensa. Criança pensa bastante. Você sabe quando você faz algo errado e alguém te explica, Gael, você fez isso errado. Você consegue aprender que você fez o errado para fazer o certo? Quando eu era bebê, eu não sabia. Não, porque você era o quê? Bebê? E agora, com 7 anos? Agora você já consegue entender quando você faz as coisas erradas e a mamãe e o papai vai lá e te corrige? Sim. Você coloca o dedo na tomada? Nunca vi isso. Por que você não faz? O que acontece se colocar o dedo na tomada? Eu tomo choque. Por isso que a gente não coloca o dedo na tomada. Mas você aprendeu, não aprendeu? Que se colocar o dedo na tomada, toma choque. Porque você é um menino muito esperto. Então você pensa. Alguém te ensinou isso. Você lembra quem te ensinou isso? Se botar dedo na tomada dá choque? Eu não lembro quem me ensinou isso, não. Mas alguém te falou, não foi? Foi. Porque se você nunca botou o dedo, nunca tomou choque, como que você sabe que lá dá choque? Porque alguém te deu uma orientação. Um dia, eu vi no YouTube isso. Uma criança tomando choque botando o dedo? Não, era um jogo. Era um jogo? Era um jogo? Então, é muito importante isso que a gente está falando, e é importante ressaltar, até levando para o trabalho da liderança, Sim. né? É que nesse terceiro, repete aí pra gente esse terceiro. Bons pais corrigem erros, pais brilhantes ensinam a pensar. Vamos botar líder, então? É. Bons líderes corrigem erros, líderes brilhantes ensinam a pensar. Sim. Por que é importante a gente destacar isso? Porque a gente falou até um pouco sobre isso no podcast anterior. Quando a gente fala que
por que eu vou errar se alguém já errou? Eu só me permitir aprender com quem já errou para eu não cometer o mesmo erro. É aquela história. Ele nunca passou pela experiência de tomar o choque, mas um dia alguém falou para ele, ou ele viu através de algum desenho, alguma coisa, que se colocar o dedo vai tomar choque. Então, assim, é muito importante que a gente, como líder ou como pai, independente da onde estamos atuando, né, nós tenhamos esse cuidado de buscar sempre orientar, buscar sempre ensinar. Nunca achar que as pessoas vão aprender por osmose ou que as pessoas já sabem. E que às vezes, mesmo que seja algo que pareça que as pessoas já sabem, né, óbvio, mas às vezes o óbvio precisa também ser dito. Isso então joga no chão, joga por terra, aquela ideia de que é o seguinte: eu tive que aprender na marra, meu liderado vai ter que aprender na marra também. Eu tive que tomar o choque, então ele tem que tomar o choque também. Então essa reflexão, ela não vale para isso então? Porque quando eu ensino, porque eu já passei pelaquela jornada, então eu vou ensinar para que aquela pessoa não passe por isso. Seria isso daí? Eu acho que o grande segredo da transmissão da experiência, e aí por isso existe o papel do líder, do mentor, é que você potencialize aquilo que você sabe, que você desenvolveu no seu mentoriado, ou seja, no teu liderado, e ao mesmo tempo você minimize as frustrações e os desafios que ele vai ter que enfrentar, né, e os erros que ele vai cometer. Porque às vezes a gente só precisa de informação, né? Acho que o maior poder que a paternidade traz para uma criança, né, que os pais conseguem oferecer para uma criança, é a informação, né? Tem pais que, por exemplo, tem muito dinheiro, oferece tudo do bom e do melhor para o filho, para a filha, mas ela é uma criança que cresce sem ter a orientação, sem ter a paternidade ali sendo próxima a ela, sabe? Ou seja, é um pai bom, não é um pai brilhante, ou é um pai mediano, que só oferece o necessário, mas não é um pai brilhante. E hoje, cada dia que passa, é necessário, né, que a gente se preocupe em estar próximo. Ainda mais hoje que a tecnologia ela gera muita facilidade, né? Para eu poder ter contato com ele hoje, por morarmos em casas diferentes, é muito fácil, às vezes, quando a saudade bate, eu apertar 2 teclinhas no celular e ter uma conexão via videochamada com ele. Mas eu não quero ser o Lucas Neto para ele. É isso aí. Uma pessoa que ele só vê no universo virtual. É verdade. Eu preciso ser o pai dele. Eu não vejo mais Lucas Neto. Não vê mais Lucas Neto? Não. Mas é sobre isso, sabe? Eu não posso ser mais um programa ou mais um personagem virtual na vida dele. Eu preciso ser o personagem principal quando se trata de educação, quando se trata de orientar, né? E a gente sabe que o grande mal da geração, né, que a gente vive hoje é a falta da paternidade, né? Temos mães, sim, guerreiras, como a minha foi, né, que criou os filhos praticamente sozinha, mas faz falta quando você não tem ali informação, quando você não tem um pai ou até mesmo uma mãe que te traga esse lado do brilho da informação, que é isso que vai abrindo caminhos, né? Então tá aí uma dica para quem é pai, para quem é mãe, para quem é líder: cuide da informação, cuide do desenvolvimento, invista no desenvolvimento dos teus filhos e dos teus liderados, já que a gente fala muito sobre trabalho e liderança aqui. Depois a gente tem que discutir, sabe o que, Elvis? O quê? Qual é a diferença de líder para pai e líder para mãe? Né? Isso é bem interessante, porque isso meio que se confunde. Isso meio que se confunde, porque as pessoas às vezes têm uma liderança muito paternalista. Sim. Né? E aí daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Vamos para o quarto. O quarto ponto dos 7 hábitos: bons pais preparam os filhos para aplausos. Pais brilhantes preparam os filhos para os fracassos. Isso é muito forte e isso aí é fundamental. Por quê?
para você chegar ao sucesso, que é o que te traz aplausos, muitas das vezes, você vai passar por uma dezena de fracassos. Você vai ter 100 fracassos na vida para poder ter um sucesso. E isso tem que ser natural. É muito importante que você crie seu filho, né? E eu busco fazer isso com o meu, fazendo ele entender que errar é normal. O que não é normal é não tentar, sabe? E muitas das pessoas têm esses traumas, sabe? De, eu não consigo, eu não posso, eu sou limitado, eu não vou conseguir alcançar esse objetivo, eu não vou conseguir passar nessa prova, eu não tenho condições financeiras. Por que isso se construiu? Porque eu ouvi isso a vida inteira. Isso aqui não é para mim, isso é para filho de rico. Isso aqui é para só quem tem condições. E as pessoas elas vão nascendo ouvindo essas coisas, né? Elas vão crescendo, na verdade, né? Ouvindo essas coisas. E elas vão comprando isso dentro do seu próprio subconsciente. Isso vai criando microtraumas que desenvolvem limitações. Então, você já ensinar o seu filho, né, que as frustrações, elas vão aparecer, elas vão acontecer, e elas serão necessárias para que o sucesso seja atingido, é fundamental. A gente tem, por exemplo, a história do Steve Jobs, que fala muito sobre isso. Os pais adotivos dele sempre apoiaram ele, e a cada frustração que ele encontrava, eles eram um apoio ali de, não, filho, tenta de novo, você vai conseguir. Que era uma loucura, há uns anos atrás, você pensar em juntar uma máquina de escrever com uma tela de uma televisão. É isso aí. Né? E o interessante disso é que a gente vê muito a geração, a nossa geração, a geração anterior, que teve assim, viveu um tempo muito dificultoso, que passou por fracassos, né? Elas crescem, se torna forte, se expande, até mesmo financeiramente, e hoje colocam os filhos numa bolha. Muitos pais colocam os filhos numa bolha e não permitem, não falam não permitem que eles errem, tentam proteger de todas as formas coisas que são importantes para o desenvolvimento dessa criança. E é um grande erro, porque tempos difíceis constroem homens fortes, e tempos fáceis têm a natureza de construir homens fracos. Então, para que isso não aconteça, é muito importante que os pais, né, o que é líder, ele não coloque o seu filho numa bolha de superproteção. Ele precisa entender e viver frustração. Ele precisa entender que aquele presente que ele tanto queria, pode ser que nesse momento ele não vai conseguir obter. Ou por uma situação financeira mesmo, isso tem que ser claro. Não pode se esconder da criança certas coisas, né? Então é necessário, olha, esse presente aqui, esse presente que você quer, infelizmente o papai não vai conseguir levar, porque hoje nós não temos moedas o suficiente para poder comprar esse presente. Mas o papai vai trabalhar, você vai estudar, para que a gente consiga um dia juntar as moedas necessárias e comprar esse presente que você tanto quer. O grande problema é que se maqueia muitas das vezes. Ou até mesmo existe um sacrifício desnecessário, Sim. né? Ao ponto de o pai e a mãe se endividam para poder Muito entregar alto. ao filho o que ele está ali pedindo, o que ele quer, e aí acaba entrando naquela história de a facilidade do hoje se torna a dificuldade do amanhã. Então, ou você, como tudo na vida, né, ensina os meninos enquanto você pode ensinar, ou muito em breve você vai ficar sendo refém de ter que reeducar ou remendar homens. Verdade. E assim, uma das grandes das situações que acontecem com relação a isso, na questão do fracasso, é não saber lidar quando a criança ou ela perde, ou ela não consegue, né? O pai não aceita isso, a mãe não aceita isso, né? Os pais, eles não aceitam isso. É porque hoje tem aquela história do eu tenho que dar para o meu filho aquilo que eu não tive. É isso aí. Né? Mas você tem que lembrar que o que te fez ser quem você é hoje
é justamente porque alguns não tiveram que chegar na sua vida. E o não, ele é muito necessário, porque é isso que vai te influenciar, que vai te fazer trabalhar para transformar ele num sim. Quem recebe sim, 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 sim de tudo, o dia que receber não se revolta. É melhor você construir, ou melhor dizendo, você constrói uma vida. É melhor você construir aprendizados e uma vida em cima de frustrações que você as desafia e transformam elas numa realidade positiva, ou faz com que você tenha acesso, do que você viver um sim o tempo todo. A não ser que você prepare ele, ó filho, hoje pode ser sim, hoje pode ser sim, hoje pode ser sim, mas uma hora vai vir não. Muitas das vezes a gente faz isso com os nossos liderados no dia a dia do trabalho também. Tudo que o liderado quer, você vai lá e oferece, você vai lá e oferece, você vai lá e oferece. Tudo que ele precisa, você vai lá e oferece. Você aceita, porque muitas das vezes ele te entrega um resultado X, W, Z, você não quer perder, você não quer contrapor. Mas o dia que você fala não, aí que você vai ver se realmente esse liderado seu, ele é fechado com você, ele está debaixo da sua liderança mesmo, ou não. Então, muitas das vezes, as pessoas, na verdade, não estão nos seguindo. Ela não está fazendo um trabalho de ser desenvolvido em cima da nossa liderança. Muitas das vezes ela está contigo até quando convém para ela. A partir do momento que não convém mais, ela é a primeira a pular do barco. E é isso que acontece com os filhos também. Né? Assim, enquanto você está dizendo sim, 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 ele é educado, ele te respeita, ele ouve você. A partir do momento que você diz não, aí a figura muda, parece que é uma outra criança. Aí ele começa a querer conflitar. Vamos lá então, continuando aqui. Hábito 5. Bons pais conversam, pais brilhantes dialogam como amigos. Bons pais conversam, pais brilhantes dialogam como amigos. Gael, você gosta de conversar? Gosto, mais ou menos. Mais ou menos? Você conversa com seu pai? Sim. É mesmo? Vocês conversam sobre o quê? Fala. É você, eu tô perguntando pra você. Sobre a escola, sobre mais o quê? Sobre futebol. Sobre... Desenho. Mais o quê? Fala, você tem que falar. Se eu passei de ano. Ah, é? Ah, passou de ano, né? Passei. Passou de ano. O que você quer fazer no próximo final de semana, né? Às vezes eu te ligo aí, Gael, vai fazer o que no próximo final de semana? E quando você faz alguma coisa de errado, seu pai conversa com você? Sim. É mesmo? Bons pais conversam, os pais brilhantes dialogam como amigos. A reflexão é essa, mas qual é o limite da amizade para a autoridade paterna? Porque dialogar como amigos, show. Mas até quando isso é saudável? Na verdade, é uma questão de posicionamento e diálogo. Você não pode se posicionar como amigo. Dialogar, ou seja, falar como amigo, falar numa linguagem próxima da criança, falar sem ter aquela agressividade adulta, né? Fazer ele entender que você está ali com o objetivo de conversar, com o objetivo de fazer com que ele não cometa os mesmos erros, né? É uma coisa. Agora, se posicionar como amiguinho não dá. Que é muitas das vezes o que acontece. Sim. Ah, não, ele é pequenininho, ele é um bebezinho, né, Gael? Não, ele é assim, é meu bebê, né? E aí o que acontece? E a criança entende isso, né? Entende. E aí ele vê ali que ele tem, na verdade, mais do que um pai ou do que uma mãe. Ele tem um escudo que ele pode se esconder atrás. Ou seja, tudo que eu fizer de errado, eu vou ter um pai e uma mãe que vai me defender, porque independente dos meus erros, eles vão estar sempre do meu lado. Você tem um pai e uma mãe que te defende? Não, pai, a mãe. A mãe defende mais, né? O pai não defende. O pai pega mais, né? Você. Te brinca assim. E o meu escudo defende só a minha avó. Entendi. Tá vendo? A vovó é o escudo de Entendi, defesa. é isso Ele aí. fez a besteira, ele se esconde ali na vovó, né? Você quer mandar um beijo pra sua avó? Manda um beijo aqui pra vovó. Beijo, vó. E o vô? Beijo, vó. Vamos embora então. Sexto hábito. Bons pais dão informações, pais brilhantes contam histórias.
Bons pais dão informações. Pais brilhantes contam histórias. Informação sem sentido para a criança não serve de nada. Você pode dar uma informação para ele. Eu posso chegar aqui agora pro Gael e falar pro Gael aqui a fórmula de Bhaskara. Vai fazer sentido para ele? Não. Não. Por quê? Porque não tem sentido nenhum, não é a realidade dele. Mas se eu chegar para ele contar uma história, para ele uma história que vai fazer muito mais sentido para ele do que uma informação. Uma das sortes da vida que eu tive, de tantas pessoas que eu pude encontrar e pude somar na minha educação, foi um tio meu chamado Luiz Cláudio, né? E era muito legal, porque quando a gente estava... Ele era professor, né? Professor de história, inclusive. E ele sempre utilizava toda a oportunidade que ele tinha para poder ensinar a gente, né? Então, ele falava muito sobre vários assuntos e ele usava muito o momento que a gente estava no carro com ele para poder ensinar para a gente as leis de trânsito. Só que ele não ensinava falando sobre as leis de trânsito. Ele utilizava aquele momento que muitas das vezes é entedioso para a criança ficar dentro do carro, né? Aí ele fica perguntando o quê? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Né? Então ele usava aquele momento que era meio que entedioso pra gente, e ele pegava e fazia o quê? Ele ia transformando o cenário, ele começava a contar uma história como se o carro fosse uma nave, né? Então a cada quebra-mola ele fazia um barulho, né? Ele ia utilizando as placas de trânsito para poder ensinar pra gente o que significava, mas dentro daquele universo como se a gente estivesse dentro de uma nave espacial, né? Então ele usava a buzina, a marcha, o freio de mão, ele usava os acessórios do carro, o som, né? Para poder fazer com que a gente tivesse uma experiência, não fosse só uma viagem de ir daqui para ali, né? E eu acho que é muitas das vezes o que diferencia, né? O pai que dá a orientação, né? E o pai que dá a informação. Muitas das vezes você pode pegar o seu filho, hoje nós temos tecnologia para isso, uma vez a gente fez isso, né, Gael? A gente montou uma cabana, não foi? Foi. E aí a gente foi falar sobre alguns animais, para que ele pudesse conhecer esses animais. Tu contou até uma história pra mim que tinha um bicho que ficava sem cabeça, aí eu não quis sair. Que é a história da mula sem cabeça, né? Eu não quis sair, então, mas tacar pano. Pois é, a gente pode falar sobre folclore para criança, né? E falar sobre os personagens, ou a gente pode criar um cenário. E nesse dia a gente fez... folclore. E nesse dia a gente fez o quê? A gente pegou, montamos uma cabana, aí eu liguei a Alexia, né, Gael? E botamos barulho na Alexia de floresta, e eu comecei a contar para ele sobre, né, alguns personagens da floresta. Acabou que por algum motivo chegamos na mula sem cabeça. Eu canto sempre. Né? E aí ele ficou morrendo de medo, a gente usava a lanterna, né, para poder desligar e tal, e criamos um cenário como se a gente estivesse realmente acampando. Estávamos dentro do quarto, na mesma cama que a gente sempre dorme. A diferença é que um lençol estava pendurado, criando aquele cenário de cabana, e tinha ali um objeto ou outro. E também tinha cachorro-quente. Né? E tinha um cachorro-quente, que era o que a gente fingiu que a gente estava fazendo ali na fogueira. Então, tudo é você aproveitar. Na verdade, eu chamo de dias incríveis, né? Não importa quanto tempo você esteja com o seu filho, ou você esteja com o seu liderado. O mais importante é que o momento que você decida estar com ele, primeiro, esteja com ele. Deixa o celular de lado, deixa as preocupações da vida de lado e se dedique em transformar aquele dia num dia incrível, num dia único. Então, a gente tem aí os nossos finais de semana, né? Em que ele vai para minha casa ficar comigo, e eu só me preocupo em uma coisa: o que de diferente, o que de especial nós vamos fazer. No último final de semana, né, Gael? A gente entrou no carro, né? A gente foi no shopping comprar o seu presente de Natal. Aí depois a gente entrou no carro e eu fiz uma balada, né? Não foi? Aí a gente ficou lá, botamos a música alta, ficamos lá. Aí eu falei, vamos tirar a roupa, chegar em casa e já sair pulando na piscina. Aí ele foi, tirou a blusa e tal, né? O Antônio também. E chegamos já em casa e pulamos na piscina, fizemos aquela festa. Ou seja, você está disposto a criar o ambiente certo. Tudo é ambiência.
Não adianta você ter um monte de conteúdo, ter um monte de informação, saber o que é certo, o que é errado, né? Buscar muitas das vezes o caminho da rigidez, se tudo pode ser passado de forma divertida, natural, simples e com o linguajar da maneira certa. Se é de criança, utilize o linguajar de uma criança. Se é um liderado, se é um vendedor, entenda o perfil dele, entenda a criação dele, entenda os traumas dele, entenda a personalidade dele e tente se conectar com ele, porque esse é o papel do líder, trazer informação, nutrir de comunicação, mas ao mesmo tempo se preocupar em como que eu vou me conectar, porque comunicação eficaz, ou melhor dizendo, você pode saber a melhor maneira de fazer comunicação. Se não existe conexão, não adianta. E o que falta muitas das vezes entre os pais e os filhos é isso. Só é pai quando chega em casa, só é pai quando tem que cobrar, só é pai quando o filho tem que fazer, só é pai porque na verdade nasceu e quem foi o progenitor foi fulano, né? Na verdade a gente tem que ter essa parceria, até para que a criança se sinta à vontade também, né? E o liderado também se sinta à vontade de dizer: pai, ou chefe, ou líder, eu não gosto assim, eu não gosto assado, essa comunicação dessa maneira. Eu tenho um grande parceiro meu hoje, inclusive é um dos meus sócios, que é o Júnior, e eu lembro quando ele era meu funcionário só, eu cheguei e quis fazer uma cobrança excessiva para ele, e falei, né, daquele jeito carinhoso, e aí ele na hora me respeitou, estava na frente de outras pessoas, depois ele me chamou e falou: olha, gosto muito de você, te respeito, você é meu líder, mas essa maneira não funciona de comunicação comigo, né? Eu sei que você estava estressado, por isso que eu te respeitei, não te respondi, mas é muito importante que você, a partir de agora, entenda que eu não aceito ser tratado assim. E é muito importante você também ter essa métrica com a criança. Essa comunicação, né? Essa abertura de comunicação. De gritar com ela na frente das pessoas às vezes. Será que, né, isso não vai envergonhar? Né? Será que isso não cria um distanciamento? Né? Então, esses dias eu estava brincando com ele de guerra de travesseiro, né? Aí eu comecei a perceber que o olhinho dele já estava ficando meio com, né, aquele sangue nos olhos, sabe? E aí eu parei, porque já estava de uma brincadeira, já estava entrando num caminho da ira. E é isso que às vezes a gente tem que cuidar para que o negócio não extrapole. Quer falar alguma coisa? A gente vai falar, calma. Vai chegar lá. Vamos lá, ponto 7. Bons pais dão oportunidades, pais brilhantes nunca desistem. Bons pais dão oportunidades, pais brilhantes nunca desistem. É aquela história, né? Eu vou te dar mais uma oportunidade. Esse é um bom pai. Ele te dá mais uma oportunidade. Mas o pai brilhante, ele não é que ele te dá uma oportunidade. Então você vai conseguir. Então você vai mudar. Você pode. Você não vai fazer mais isso. Ele insiste para que o filho ele consiga evoluir, né? É uma questão de evolução. Não só uma questão assim, eu vou te dar mais uma chance. É a última chance que eu te dou. O pai brilhante não. Ele insiste na evolução, no crescimento, na expansão, na mudança mesmo de comportamento através da educação. Né? E você? Qual é a sua visão sobre essa questão de oportunidade e a questão de insistir, de não desistir na mudança? Eu acho que o grande segredo da evolução está no campo do insistir. Né? Acho que é necessário que todo mundo entenda que nada que é grande hoje nasceu grande. Foi uma construção. Né? E que a alta performance se alcança com o exercício da insistência. É treinamento e insistência, treinamento e insistência, treinamento e insistência. E o que acontece com muitas das vezes os pais é que eles começam a gerar uma oportunidade, mas uma oportunidade de facilitação. Não é que eles dão mais uma só oportunidade, eles começam a facilitar. Né? Então o Gael, desde que era pequenininho, o brinquedo estava aqui, eu falava: vai lá, Gael, pega. Né? E aí quando ele estava chegando perto, eu ia e distanciava mais ainda. Né? Para que ele pudesse entender que a vida não é o todinho gelado que ele toma todos os dias. Né? Então, assim, é necessário... A pontinha só toma queijo de mel com muita coisa.
Que bom, que bom. Que bom que você não se preocupa só tomar o todinho gelado. Agora tem um quente Temperatura também. ambiente. Né? Mas a vida não é tão fácil e nunca vai ser. Então é importante a gente lembrar que nós não preparamos os filhos para viver debaixo das nossas asas. A gente prepara os nossos filhos e temos que preparar eles para poder viver para o mundo. E o mundo não é fácil. Nada a vida de não fácil. é fácil. Não facilita Né? nada, Ela, né? ela não vai te ajudar a ter oportunidades. Então, é importante você treinar enquanto é tempo, porque quando ele for para o campo da vida, lá ele não vai ter oportunidade de treinar mais. Ou ele vai segurar as oportunidades que vão aparecer com unhas e dentes, fazer acontecer, ou ele vai ser só mais um na história da humanidade que viveu numa vida de deixa a vida me levar, a vida leva eu, sou feliz e agradeço pelo que Deus me deu. Então, Gabriel, lá atrás eu até anotei aqui pra gente não perder, a gente estava falando sobre liderança também, e essa diferença da liderança que ensina, que estimula, que educa, e dessa liderança muito paternalista. Qual é o problema dessa liderança muito paternalista, no caso para o homem, né, ou para a mulher muito maternalista? Qual é a diferença, qual é o peso que isso traz também? A gente está falando sobre pais e professores. Sim. Né? A gente está falando do líder, né? No meio desse caminho tem um líder na história aí, né? Então a gente vê que pais brilhantes, professores fascinantes, líderes precisam ser líderes. Eles não podem misturar. Por exemplo, eu sou pai do Gael, não sou pai do Elvis, né? E existe um campo também que daqui a pouco eu vou ter que fazer o Gael entender que eu atuo como pai dele em determinados momentos, mas em outros eu vou atuar como líder. E líder não pode ser paternalista. A liderança paternalista é uma liderança que vai fazer com que o líder não se desenvolva e, ao mesmo tempo, faz com que o liderado se torne refém ou faz com que o liderado fique sempre preso ao líder, fique escravo ao líder. Então, a gente desenvolve liderança para poder formar outros líderes, não para poder formar escravos dessa liderança. Então, você que está em casa, você que está nos assistindo, você que é líder, você que conduz uma equipe, faz a gestão de uma empresa ou de um grupo de pessoas, entenda que a melhor maneira de você desenvolver as pessoas é tirando, muitas das vezes, o emocional da mesa. É você fazer com que elas entendam que o racional é primordial, que os números não podem negociar, porque contra números não há argumentos. Então, contra números não há emoção, não há o porquê. Ou eles existem ou eles não existem. E trabalho, liderança, paternidade está muito ligada a resultado. Eu não sou um bom pai porque eu falo que sou um bom pai. Eu não sou um pai brilhante porque eu falo que sou um pai brilhante. A liderança, né, como ser pai, é julgado através do resultado da árvore. Ou seja, conhece a árvore pelos frutos. Isso daí. Então, você olha para mim, você está vendo o fruto do que meu pai gerou para mim, do que minha mãe desenvolveu para mim, as oportunidades e informações que eles fizeram chegar até mim. Daqui a pouco o Gael vai ter a maioridade e o fruto vai ser nada mais, nada menos do que aquilo que eu dei para ele de orientação e as oportunidades que ele decidiu também achar. Acho que uma criança e até mesmo um liderado, ele precisa ter do líder, principalmente, a grande informação e o grande aprendizado, que é os princípios. É muito importante que o limite de qualquer criança ou de qualquer liderado esteja em cima da base dos princípios, que é um outro assunto que se a gente entrar agora, a gente vai ficar até amanhã. Mas é muito importante que o Gael entenda quais são as regrinhas, qual é o limite dele, né? Qual é o papel dele nessa história, pai e filho, até para que ele não confunda
pai com amigo, pai com defensor, entendeu? E aí ele acaba achando que um universo é um universo em que eu posso tudo, faço o que eu quiser. Ele fica no centro do universo, né? E ele é o centro de tudo. E tá muito longe disso, né? Ninguém tá no centro do universo, né? Só Deus. Nenhum ser humano tá no centro do universo. Então fica aí. Esses 7 hábitos, segundo o Dr. Augusto Cury, de pais bons e de pais brilhantes. A gente conversou aqui. É muito conteúdo. É se você muito conteúdo. Qualquer livro do Augusto Cury, né? São várias páginas. Cada hábito desse são várias páginas. São bastante coisas. Ele abre muitos cenários, mas acho que você que está estudando para ser líder, você que já é líder, quer se desenvolver, uma grande ferramenta esse livro, Pais Brilhantes e Professores Fascinantes. Tá aqui, ó. Esse aqui vale a pena indicar e mostrar. Fala sobre os 7 hábitos dos pais, dos professores, né? Todas as técnicas dedicadas a você que quer desenvolver tanto seu filho quanto seus alunos ou até mesmo os seus liderados. Falando de livro. Enfim, chegou a hora. Ele tava agoniado, nervoso pra falar disso. Livro. Tem uma novidade. Temos uma novidade. Qual é a novidade, Gael? Sua mãe, né? Agora eu vou falar do livro da minha mãe. Se chama Cansada de Ser Forte. Caramba, sua mãe escreveu um livro, né? O pessoal tá todo mundo comentando. Tem uma capa bem bonita, né? Quero parabenizar. Não, é bonita, porque... Eu sei, mas faz parte da arte da capa. Né? Na verdade, ali é um machucado ilustrativo, filho. Você já viu sua mãe machucada daquele jeito alguma vez? Nunca não. Foi a maquiagem que a maquiadora fez. Eu vi. Né? Eu vi ela fazendo. Então, Cansada de Ser Forte é um livro da mãe do Gael, da Lohane, né? Que quem quiser conhecer mais, saber mais, dá um Google, né? O qual vai patrocinar né? Você. Dá um Google que aí você consegue ir lá no link, adquirir o livro, né? A gente vai colocar aqui também, ó, em algum lugar aqui vai estar aparecendo a capa do livro, né? E aí a gente vai colocar o link lá para quem quiser comprar esse livro, conhecer mais do trabalho da mãe do Gael. Como é que é o nome da sua mãe? Lohane. Lohane, a autora do livro chama? Lohane Paula, né? Escreveu o livro Cansada de Ser Forte. Se você tem interesse em adquirir ou conhecer o trabalho da Lohane, aqui na descrição vai ter o link para vocês poderem acessar, para vocês poderem conhecer todo esse trabalho bem legal da mãe do Gael. E o Gael tá sempre lá no Instagram dela também, né? Instagram também. O Gael tá lá sempre fazendo um comercial, tá sempre divulgando. Quero parabenizar também ao Geórgio, que é um educador do grupo GT7, que faz parte, né, dessa obra aí, desse trabalho da Lohane Paula, e também a Beatriz, né, que é a nossa designer, nossa chefe designer aqui da mídia, né, do GT7, que criou essa capa fantástica, bem legal esse trabalho, maquiagem da Tamires lá, o trabalho ficou bem legal. E aproveitando, já que ele está aqui, né, insistindo tanto, fotografia de Vinícius, né? O aposentado. Tio do Gael. Que fez a foto. Então, ficou bem legal. Conheçam esse trabalho, Cansada de Ser Forte, escrita por Lohane Paula. O link está aqui na descrição. Clica lá, vale muito a pena. Segue ela também nas redes sociais. Segue o Gael no @ do canal do YouTube dele. E faz o que, Gael? Aqui do grupo GT7. Não deixa de fazer o quê? Deixa o like e ativa o sininho. Para que nos próximos episódios você possa ser o primeiro a ter aí a informação do 8º episódio, que agora só no que vem, né, Gal? Só em 2023. É isso aí, então, pessoal. Um feliz ano novo para você. Voltamos com muito mais conteúdo em 2023. Quero agradecer ao Elvis Carlos pela paciência e parceria de sempre. Ao Tássio Menino, que não está aqui hoje. É isso aí. Ao meu menino por sua participação especial. E o filme do Mário. Vai lançar um filme do Mário. Não, hein? Quem tem o filme do Mário? É isso aí, gente. Tchau. Valeu. É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado, tchau. Tá? Vou levar essa criança para ver o filme do Mário, que ele tá perturbado. Vai levar todo mundo que tá nesse recinto para ver o filme do Mário. Deus abençoe vocês. Feliz ano novo. Tchau.